Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Divino Mestre Jesus continue a reinar em nossos corações. Olha, perdoe-me eu estar com esse gorrinho aqui da blusa, mas sou eu mesmo, tá? É que o frio está muito intenso, está forte demais aqui, tá bom? Quero pedir um pouco da sua atenção para juntos, se você me permitir e quiser me acompanhar, ler comigo este texto bíblico ainda baseado na primeira leitura, que é do primeiro livro dos Reis, no capítulo 21, agora do 17 ao 29. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, do 17 ao 29. Mando um abraço ao pessoal de Santo Augusto, Rio Grande do Sul, que semanalmente aos sábados, 12h30, escutam-me através da Rádio Querência de Santo Augusto, Rio Grande do Sul. A festa de São João Batista está chegando. Por favor, procure lá na paróquia, na secretaria da paróquia, com o cônego Josemar Fontana, busque saber qual a programação. Toda a programação da paróquia São João Batista em Santo Augusto, Rio Grande do Sul, porque é uma programação recheada. Coisas extraordinárias acontecerão. Já estão acontecendo, por sinal. Então, por favor, não fique de fora dessa programação, dessa festividade da paróquia, até porque devemos envolver-nos e engrossar o número daqueles que são adeptos de São João Batista, que estimam, que amam o testemunho de São João Batista. E hoje, aí em Santo Augusto, Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo, precisamos ser discípulos de São João Batista, porque se faz necessário anunciarmos uma mensagem do arrependimento, da conversão, a mensagem da salvação. O ser humano está irreconhecível, o ser humano está triste, o ser humano a cada instante, a cada momento, ele caminha para longe de Deus, para longe do seu Criador. E isso é tão triste, porque o ser humano fica triste. O ser humano fica desanimado, o ser humano fica revoltado, o ser humano fica irreconhecível. Fica irreconhecível. Então é necessário que escutemos a mensagem, o testemunho vibrante que esta festa de São João Batista traz para nós hoje. E lutemos, e queiramos. E lutemos e queiramos, e nos esforcemos e queiramos fazer parte do reino dos céus, e uma vez dele fazendo parte, iremos estabelecê-lo onde estivermos e aonde formos. Primeiro livro dos Reis, capítulo 21, do 17 ao 29. Após a morte de Nabote, a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: levanta-te e desce ao encontro de Acabe, rei de Israel, que reina em Samaria. Ele está na vinha de Nabote, aonde desceu para dela tomar posse. Isto lhe dirás: assim fala o Senhor, tu mataste e ainda por cima roubas, e acrescentarás: assim fala o Senhor. No mesmo lugar em que os cães lamberam o sangue de Nabote,
lamberão também o teu. Acabe disse a Elias: afinal, encontraste-me, ó meu inimigo? Elias respondeu: sim, eu te encontrei. Por que te vendeste para fazer o que desagrada ao Senhor? Farei cair sobre ti a desgraça, varrerei a tua descendência, exterminando todos os homens da casa de Acabe, escravos ou livres em Israel. Farei com a tua família como fiz com as famílias de Jeroboão, filho de Nabate, e de Baasa, filho de Aías, porque provocaste a minha ira e fizeste Israel pecar. Também a respeito de Jezabel, o Senhor pronunciou uma sentença: os cães devorarão Jezabel no campo de Jezrael. No campo de Jezrael. Os da família de Acabe, que morrerem na cidade, serão devorados pelos cães, e os que morrerem no campo serão comidos pelas aves do céu. Não houve ninguém que se tenha vendido como Acabe para fazer o que desagrada ao Senhor, porque a isto o incitava sua mulher Jezabel. Portou-se de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus, que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Só a base de reflexão: portou-se, versículo 26, de modo abominável, seguindo os ídolos dos amorreus que o Senhor tinha expulsado diante dos filhos de Israel. Aqui é idolatria mesmo. Aqui é idolatria mesmo. Quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as vestes, pôs um cilício sobre a pele e jejuou. Dormia envolto num pano de penitência e andava abatido. Então a palavra do Senhor foi dirigida a Elias, o tesbita, nestes termos: viste como Acabe se humilhou diante de mim? Já que ele assim procedeu, não o castigarei durante a sua vida, mas nos dias de seu filho enviarei a desgraça sobre a sua família. Palavra do Senhor. No Salmo responsorial, Salmo 50, misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Da morte, como pena, libertai-me, e minha língua exaltará a vossa justiça. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. O Evangelho, São Mateus, capítulo 5, do 43 ao 48.
São Mateus, capítulo 5, do 43 ao 48. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre injustos e injustos. Porque, se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos, não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Este é o Evangelho de hoje. Permitam-me um pouco uma pequena reflexão sobre o que vimos nesta leitura. Este retorno ao tempo comum, preste atenção, ele está parecendo uma quaresma. Quando digo que quaresma não é apenas os 40 dias antes da Páscoa, o que vimos aqui? O rei Acabe, vestindo-se de saco, jejuando, com cilício, abatido. Compreendamos isto, queridos. Só na quaresma do ano que vem, caridade, oração, jejum. Nada disso. Nada disso. Esse retiro anual da quaresma é exatamente uma preparação para cada um de nós adentrarmos neste tempo comum que corresponde à vida pública de Jesus. É exatamente uma preparação do discípulo missionário para que ele possa entrar com coragem, com convicção, neste tempo comum, anunciando o arrependimento, anunciando a mensagem de Jesus Cristo. Porque a mensagem da conversão, do arrependimento, da comunhão com Deus, da caridade, ela é necessária para que possamos herdar o reino dos céus. Não esqueçamos disto. Então, por isso digo que este retorno ao tempo comum, ele está parecendo uma quaresma que só pode ser vivida na força do Espírito Santo. Falar de Pentecostes, queridos, em linguagem apoteótica, falar de Pentecostes em linguagem teofânica, instrumentalizando o Espírito Santo para dominar, para oprimir, para ostentar-se, para colocar-se acima dos outros. É fácil, é cômodo
e não poucas vezes é conveniente. Pensemos nisto. Pensemos nisto. Porém, ter e viver a vida do Espírito, dando a outra face, dando o manto, dando a razão, sendo forte nas tribulações, ser revestido do espírito da fortaleza. Somente aqueles que de fato diariamente buscam o batismo no Espírito Santo. A comunhão com Deus, a comunhão com o Espírito Santo. Estamos literalmente na era do Espírito. Não é algo que me aconteceu lá atrás, eu estava em uma oração e pensa que foi um momento daqueles, a minha língua enrolou, eu caí no chão, depois de não sei quanto tempo eu levantei de lá. Pensemos nisto, queridos. Observemos este detalhe. Importantíssimo, importantíssimo. Ser batizado no Espírito Santo é um processo de todos os dias, não é algo que ficou no passado. Não é algo que ficou circunscrito a uma experiência, por mais bonita, por mais bela, por mais teofânica que possa ser. Por sinal, tudo isso que a gente vê por aí não é nada ao lado do que o Espírito Santo pode fazer. Não é sequer a metade de uma gota do oceano do Espírito, no qual dizemos navegar, porém mostramos diariamente que não estamos nesse oceano do Espírito. E eu não estou apontando o dedo para você, estou falando de mim. A vida cristã que Deus quer que eu viva, estou longe dela. Reconheço, bato no peito e posso dizer: Senhor, perdoa-me, tem piedade de mim, deste miserável pecador, porque eu que parece conheço tanto do livro sagrado, dos ensinamentos sagrados, me distancio tanto de ti. Então a experiência do Espírito Santo não é algo que ficou lá atrás, é algo que acontece no dia a dia, no cotidiano da nossa existência. É um desafio diário, todos os dias precisamos dizer: Espírito Santo, socorre-me nas minhas fraquezas, acolhe-me, dá-me forças, porque estou perdendo a coragem, não tenho mais vontade de prosseguir. Quantas tribulações, quantas derrotas, quantas perdas, quantas difamações, quantos obstáculos. Quanto preço a pagar diante do bem que temos feito? Quanta injustiça, quanta traição, quanto suborno, quanta desonestidade. Viver a vida do Espírito é um desafio constante. Não diferente de ontem, na mesma pisada,
Jesus está falando do amor de Deus, que não é um amor convencional. A sua proposta é revolucionária, porque nada no mundo pode mudar se continuarmos pessoas convencionais regidas pelo talião, regidas pela vingança. Nada vai mudar na minha vida, nada vai mudar na minha casa, nada vai mudar no meu trabalho, nada vai mudar na minha comunidade, nada vai mudar na minha paróquia, se eu continuar regido pela vingança. Mão por mão, pé por pé, olho por olho, dente por dente, nada vai mudar. Então, consideremos o momento eclesial que estamos vivendo e queiramos ser pessoas guiadas pelo Espírito Santo. Missionário. A Bíblia é uma fraude. A Bíblia é uma invenção. Os personagens bíblicos, eles são marionetes na mão do autor, do escritor. É o autor que faz o personagem falar. É o autor que movimenta o personagem segundo ele quer. Não vou questionar, queridos, a historicidade dos fatos. Basta-me a mensagem teológica. Basta-me a mensagem de vida. Basta-me a mensagem de paz. Basta-me a mensagem da transcendência. Basta-me a mensagem da ressurreição que a igreja traz para mim. No meio de todas as incoerências e as incoerências dos seus mais iminentes filhos, eu quero crer que a igreja é minha mãe. Por sinal, eu tenho um testemunho a dar no meio desta liturgia. Está indo para 25 anos que estou na Igreja Católica. Nunca nenhum padre me mandou beber, fumar, prostituir, roubar, matar. Nunca. E eu posso dizer, sem nenhuma vanglória, que conheço a Igreja Católica um pouquinho mais do que algumas outras pessoas que nasceram nela, não obstante o pequeno período que estou nela. Porque sempre, agora não tanto, mas algum tempo atrás estava viajando direto, constantemente. Todo final de semana com um bispo, com padres, religiosas e por aí vai. Eu posso dizer, nunca na Igreja Católica, nenhum padre, nenhum bispo, nenhuma freira me convidou, me incentivou para fazer coisa errada. Faz coisa errada quem quer. Basta para mim, repito-me, não estou aqui querendo discutir a historicidade dos fatos. O rei Acabe existiu, Nabote existiu, Jezabel existiu. Não é isso que estou questionando. Basta para mim a mensagem teológica que a igreja me fornece. Isso para mim já disse tudo. Se a reflexão de hoje, desta liturgia, é o amor, de qual amor a liturgia hoje está falando? É aquele amor ofertado, é aquele amor oferecido
Apenas aqueles que me amam? Aqueles que me aplaudem? Aqueles que querem o meu bem? Não, queridos, não é deste amor. O amor que a liturgia hoje está falando, e a liturgia que Jesus fala neste evangelho de hoje, é o amor aos inimigos. É o amor semelhante àquele que Deus deu e que Deus teve pelo rei Acabe, que o perdoou após um crime terrível, após um crime bárbaro, após algo que ele jamais deveria ter feito. É deste amor. Acabe colocou-se como inimigo de Deus. Acabe trilhou na contramão do querer, da vontade de Deus. Quando Jesus diz: amai os vossos inimigos, Deus amou Acabe. E porque o amou, o perdoou. Isso é interessante. Isto precisa mexer conosco. Jesus não está falando aqui uma poesia. Ele busca a história de Israel para trazer a sua mensagem, como vimos neste evangelho. Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Não é de um amor qualquer que se está falando hoje nesta liturgia, é daquele amor que transcende aquilo que é mais vil, aquilo que é mais horrendo, aquilo que é mais catastrófico, aquilo que o ser humano é capaz de fazer. É deste amor. E este amor de Deus, ele está refletido naquele perdão que Deus deu ao rei Acabe. Não sem razão os fariseus diziam: só Deus pode perdoar pecados. Verdade, queridos? Esta é uma verdade incontestável. E esta é a razão porque Jesus perdoou aquele homem. Porque com o Pai e o Espírito Santo, ele é Deus. Aquele Deus que amou o rei Acabe e o perdoou, porque ele deu sinais de arrependimento, porque ele deu sinais de mudanças, porque ele mostrou-se contristado pelo pecado que fez e porque foi repreendido. Aquele Deus que perdoou Acabe, ele manifesta-se em Jesus Cristo. Por isso Jesus perdoou os pecados daquele homem. Os judeus falaram acertadamente: apenas Deus pode perdoar pecados, e Jesus não disse nada diferente. Para que saibais que eu sou Deus, para que saibais que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, para que saibais que eu estou dentro do projeto de Deus, que amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Para que saibais que as obras que eu faço não são as minhas obras, mas são as obras daquele que me enviou. Eu te digo: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa.
Como devemos encarar o tempo comum? Como devemos encarar este momento da história da igreja? Este tempo litúrgico, que é o meu, que é o seu, que é o nosso tempo, é o tempo da igreja lançar-se, colocar-se no meio do povo, porque ela também é um povo. Um povo que caminha na direção da Jerusalém Celeste, perdoando barbaridades como aquela cometida pelo rei Acabe e pela sua esposa, a rainha Jezabel. Quantas situações tem aí na sua casa hoje para perdoar? Quantas situações tem na minha casa para eu perdoar? Quantas pessoas intragáveis, indigeríveis? Quantas pessoas que personificam o demônio no nosso local de trabalho? Pessoas que precisamos perdoar, mas só as perdoaremos. Só as perdoaremos se tivermos por elas o amor de Deus. Não é o amor convencional. É um amor excepcional, é um amor único. É um amor capaz de amar o inimigo, é um amor capaz de colocar um ponto final no círculo vicioso da maldade, da vingança. Mas aqui tem algo que a gente precisa ver. Vocês estão vendo que este negócio desta liturgia diária, eu acho que não vai dar certo? Eu não tenho essa capacidade de síntese? Como devemos encarar o tempo comum? O que é que vamos ver? O que foi que Jesus encontrou no seu ministério terreno? Coisas absurdas. Leprosos, pessoas mortas, paralíticos, surdos, mudos, oposições. Jesus encontrou inimigos gratuitos, a inveja. E o que foi, como ele respondeu àquelas situações? Com o amor, com a cura, com a libertação, com a misericórdia, com o perdão, com a mensagem austera, mas cheia de amor. E o que é que vamos encontrar no nosso dia? Repito-me, dentro de casa. O que é que a gente encontra na nossa família, no grupo, lá no clube que a gente participa, naquela roda de amigos, naquela balada? Eu vou convidar o fulano, o cicrano, o beltrano, são os meus amigos. Aquele conjunto de pessoas, ali se verifica coisas que não é possível. O meu amigo, a minha amiga fez aquilo comigo. O que é que vamos encontrar? Situações terríveis que precisamos curar, que precisamos libertar, que precisamos restaurar. Quantas situações vão estar na linha do nosso perdão que precisaremos perdoar aquela pessoa que levantou-se contra nós? Em hostilidade, em traição, em demanda, em inveja, em porfia. Porém, é necessário uma coisa: o perdão está vinculado ao arrependimento, à humilhação, à prostração, ao jejum, ou seja, amor. Não é compactuar. Amar não é consentir em troca de favores.
Estou falando do amor de Deus, que é o amor aos inimigos. O amor de Deus, o dono deste amor, o Senhor deste amor, é aquele que faz cair a chuva e nascer o sol sobre todos, bons e maus, justos e injustos. Mas este amor está vinculado ao arrependimento. O arrependimento produz vida. O arrependimento produz transformação. O arrependimento produz a restauração do ser humano que está destruído. Não confundamos, porque Deus me ama, como dizia o nosso saudoso Dom Henrique Soares. Eu vou me deitar no meu pecado e deixo o barco correr. E quem quiser vir comigo, vamos. Não. A igreja de Jesus, ela é guiada pelo Espírito Santo. A igreja de Jesus, ela é guiada pelo Espírito da verdade. O Espírito Santo é o amor que procede do Pai e do Filho. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. A igreja está para dar a vida e não para tirar a vida. A igreja não está para usar o selo real como Jezabel, que usou o selo real do seu marido, rei Acabe, para matar Nabote. A igreja não é isso. A igreja, ela é guiada pelo Espírito Santo, o Senhor que dá a vida. É por isso que a igreja, ela tem autoridade de perdoar pecados. Quando a igreja confere o sacramento da ordem ao futuro sacerdote, automaticamente ela está dando àquele sacerdote, ela está transmitindo àquele sacerdote um outro sacramento, que é o sacramento da misericórdia, da reconciliação, do perdão dos pecados. Ou seja, é o sacramento da vida. Aceitemos este desafio hoje. Queiramos entrar na dinâmica do amor. Queiramos entrar na dinâmica do Espírito Santo. Queiramos ser queimados pelo Espírito Santo, tocados pelo Espírito Santo, restaurados com o Espírito Santo. Meu irmão, por favor, não me entenda errado. Aquilo que talvez você e eu não consigamos, preste atenção, aquilo que eu e você não consigamos, através de línguas estranhas, através de profecias, através de revelações, através disto ou daquilo outro, nós conseguimos pelo amor. É por isso que Jesus está dizendo para nós o que disse neste Evangelho: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os pagãos não fazem o mesmo? Aceitemos hoje, queiramos hoje ser batizados no Espírito Santo.
aceitemos hoje o batismo do Espírito Santo, este batismo. Este batismo. Deixemos que a palavra de Jesus, que a mensagem de Deus entre em nossos corações. E isso todos os dias. Repito-me, não é algo que aconteceu. Pentecostes não aconteceu. Ele acontece. Quaresma não aconteceu. Ela acontece. Ressurreição não aconteceu. Ela acontece. Ascensão não aconteceu. Acontece. Santíssima Trindade é hoje, é agora. Não obstante a diversidade das pessoas, a divindade é uma só. Um Deus em três pessoas. Um é o Pai, os filhos são muitos. Um é o corpo, os membros são muitos. Sejamos nós também, pelo amor, membros desta família una e trina. Sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.